Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal é YouTuber de Anime e vamos fazer aqui uma breve análise de Arifureta, primeiro episódio, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, rapaz, ainda bem que esse moleque mudou de layout depois que ele virou monstro. Porque o cara era igual, querido. Igual, só muda a cor do olho. E bom, a gente teve uma dinâmica um pouco diferente nesse episódio, quando se trata de narrativa. Porque a gente tem um momento em que ele já tá lá, sendo comido por demônio, basicamente, sendo comido por monstro. E aí depois a gente tem flashback, depois volta pro momento dele, depois tem flashback de novo, né? Tem um flashback durante o flashback também, que é uma coisa super diferente. Eu achei um pouco a narrativa confusa, mas deu pra entender, que é o que importa. Não interessa o quanto confusa é, se deu pra entender, deu pra entender. Ele tá provavelmente num dos andares mais fodas, assim, daquela dungeon, que é o labirinto de orcos, alguma coisa assim. E o nosso protagonista, que é o Hajime, né? Ele começa a gritar. Os monstros estão brigando entre eles, ele podia fugir quietinho, mas não. Ele tem que gritar. Ele tá correndo gritando. Ele não parece ser muito inteligente, cá entre nós. O que me incomoda um pouco. Mas isso talvez seja um método à la filme de terror. Sabe quando a minazinha ouve um barulho e grita, e aí o nosso querido vilão, nosso querido assassino com uma machadinha corre atrás da pessoa? Então isso me pareceu muito isso, né? E bom, ele perde um braço de bobeira, ele podia ter perdido a cabeça e o anime acabar ali, mas não, ele perde o braço, quase morre, mas obviamente que o protagonismo não vai deixar, e pra explicar o protagonismo tem ali uma pedra mágica que cura automaticamente o nosso querido protagonista. Obviamente que não devolve o braço dele, porque isso sim seria demais, mas ele tá com aquela água ali, aquela água que ajuda ele ali a sobreviver e tal. Uma coisa que, embora possa parecer estranha, mas eu acho que pode ter sido interessante até. Ele fala com ele mesmo explicando a porra da pedra mágica, né? Só que ok, cara, porque o maluco tá sem um braço, sangrando pra caralho, ele tá obviamente delirando. Então tem esse flashback, né? Tá tendo um flashback sobre a explicação da pedra mágica. Aí tem outro flashback, que é o flashback de antes dele se colocar nessa enrascada, que mostra toda a parte tem umas 16 pessoas, né? Mostra lá o capitão falando, nós vamos todos nos ajudar. Aquele clichêzão de capitão de par de anime de RPG. Ele tem a mesma cara do cara de Overlord. Ele tem a mesma cara até do que o maluco de Fate lá, o Iskandar. Sabe aquela cara de líder? Nossa, esse cara tem uma cara de líder, ele tem barba. Ele parece um herói muito forte. Aí tem um moleque que faz bullying com o protagonista. E ele é forte também, por isso que ele faz bullying. E aí não basta ele fazer bullying, pra gente odiar mais ainda ele tem que ir lá no cristal misterioso, que não é o mesmo cristal do nosso querido protagonista, que salvou o protagonista. É um outro cristal, um cristal que aparentemente se faz anel de noivado com ele. O moleque vai lá, eu quero pegar um pedaço com a mão. Ele quer pegar o cristal com a mão. O cristal que tá na porra da montanha encrustado, ele quer pegar com a mão. Aí ele pega com a mão e eles são transportados para um nível mais foda, assim, do labirinto, né? O 65º andar. Que é pra gente ficar com mais raiva dele. Né, que é pra gente ficar com mais raiva. Além de ser bullying, ele é um filho da puta que colocou o nosso protagonista numa enrascada. Então isso é obviamente pra gente ficar com mais raiva dele. Mas bullying tem mais que se fuder, só que ele não se fudeu. Quem se fudeu foi o protagonista, né? Aí o cara que é o capitão, ele tem que recitar magia, né? Porque tem que mostrar nesse anime que todo mundo recita magia pra depois mostrar que o protagonista não precisa recitar magia. Quantas vezes você já viu isso? Algumas. Até quem já no mago fez isso. E o monstrão que tá atacando eles, que é um puta de um monstro gigante em CG, o CG bem feinho cá entre nós, ele tem que esperar o capitão fazer a magia. Porque se não espera fazer a magia, não é jogo, não dá pra fazer a história direito, né? Tem que esperar o capitão recitar toda a magia para ele poder dar o poderzinho. Aí o monstrão vai lá e detona a magia, e aí todo mundo corre, mas o moleque, que é o nosso protagonista amado, ele tem que ficar lá pra defender todo mundo. Então ele usa a transmutação pra poder atrasar o bichão. Todo mundo tenta atacar o bichão, e aí um filho da puta, que provavelmente não é o capitão, é o Bullier, mas ele acha que é o capitão, ele pensa, certeza que foi o capitão que me
me fudeu. Um deles ataca o moleque vai e cai, e aí volta pra toda aquela situação onde ele já tá, né? Onde ele estava no começo do episódio. O moleque nunca tinha sido útil, quando ele foi útil, alguém foi lá e quis matar ele. Ele acha que o capitão, como eu falei, mas não faz muito sentido, né? O capitão tinha acabado de dizer que ia voltar pra resgatar ele. O capitão já tinha falado lá atrás que todo mundo se ajuda na dungeon. Não faz muito sentido, mas ele acha que é. Uma coisa que eu não gosto é ficar explicando tudo certinho. Nossa, isso aqui é um poder, isso aqui é outro poder, isso aqui é outro poder. Mas tem uma coisa que a gente viu em Tatenoyasha, que é basicamente você consumir o monstro e obter os poderes dele, certo? Aparentemente é o caso do nosso querido protagonista Hajime Nagumo. Ele come porque estava com fome, ele estava morrendo de fome ali. E ele foi lá, foi caçar, porque ele já tava morrendo e delirando de fome. E ele caçou os lobinhos caiu na armadilha dele. A armadilha mais manjada que essa não tem, nem parece monstro de nível alto. Ele mata os monstrinhos e come a carne e acaba adquirindo os poderes, né? Ele continua sem o braço, e isso eu achei legal. Ele não recuperar o braço é legal, porque pelo menos tem alguma consequência, né, de ele ter se fudido tanto. E aí ele muda de layout, ele muda de design, né, ele sai do Kirito para o Kirito com cabelo branco. Aí a gente vê ele comendo lá, bagulho cru mesmo, a pata do lobo cru. Depois ele vai caçar o coelho, e aí ele explode a cabeça do coelho, e ele come o coelho, e depois ele cozinha uma das carnes lá, que tem cheiro de merda. A gente vê até uma cena da parte genética dele mudando quando ele consome a carne. Aparentemente ele não morreu, era pra ele ter morrido, mas aparentemente ele não morreu, ele se transformou pela presença da pedra mágica, né? Ele comeu a carne, essa carne era pra ter matado ele, porque comer carne de monstro aparentemente é venenoso. Só que isso não fez isso acabou transformando ele num demônio, algo muito próximo, né? Mudou a genética dele ali. Depois de um show-off de status, olha, comi isso, aumentei meu status. Olha, comi aquilo, aumentei meu status. Isso aqui também me deu uma skill. Olha, isso aqui me deu outra skill. Olha essas skills que eu consegui aqui. Essas skills são muito legais. Aí ele vai pegar item na caverna. E aí ele tem coincidentemente, ele tem uma pedra que vira pólvora, ele tem uma pedra que aquece, alguma coisa assim, ele tem vários itens, ele acaba transmutando uma arma. Sim, ele fez uma arma. Não entendi direito como ele fez a arma, mas aparentemente ele fez uma arma, ele tinha um projeto de arma, ele fez uma arma. Ele conhece disso porque ele é um estudante muito afinco, ele estuda muito, mas ele fez uma pistola. E essa pistola é ativada via eletricidade, que é a habilidade dele que ele conseguiu com os lobinhos. E ele atira essas balas que são feitas de pedra, aparentemente. E aí ele consegue destruir o monstrão que tinha pegou o braço dele. Se vingou e agora ele quer se vingar do mundo. Uma coisa que não faz muito sentido, ele querer matar todo mundo que atrapalha a volta dele para o mundo dele. Sendo que ele tava de boa com a galera até aquele momento, sabe? É um trauma legal, ele perdeu o braço, ele foi salvo por uma pedra mágica, ele tá comendo carne de monstro, tá se transformando ao mesmo tempo que ele tá evoluindo nas habilidades. Isso tudo pode ser interessante se for bem utilizado, mas eu acho que houve um excesso. Eu acho que houve excesso de mudança de personalidade, um excesso de show-off de skill e de status. A gente também teve bastante cena estática, fora o CG. Né? Então a produção em si pra mim não parece muito agradável. O anime, por exemplo, ele não se decide se o sangue do monstro é vermelho ou se o sangue do monstro é laranja. Ele não tem muita dessa decisão aí. Tá um pouco confuso. Porque assim, gente, quando você corta uma pessoa, ela é vermelha por causa do sangue, né? Os músculos são vermelhos por causa do sangue. Se você tá cortando o monstro tem músculo vermelho e o sangue laranja de barata, não faz muito sentido, né? A reflexão do personagem sobre quem é o culpado pela situação onde ele está, né? Pelo medo absurdo que ele está de morrer. A percepção dele é interessante, a reflexão dele é interessante. Você olhar para um grupo de pessoas e falar quem foi o culpado pela merda onde estou incluído. Quem é o desgraçado que me botou nessa? Isso é interessante. Agora, o que eu não acho muito lógico é ele ficar acusando, por exemplo, o cara que falou pra ele há 2 minutos atrás, antes dele morrer, pra ele fugir. Não sei por que ele pensou nisso. Se for isso mesmo,
vai ser meio estranho, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E no final, aparece o quê? Aparece uma coisa que é impossível de não ter em todo anime Isekai, que é a Loli loirinha. Grande Loli loirinha, sempre presente em todos os animes. Já tivemos uma Filoli na temporada passada e na temporada retrasada, agora temos uma Loli loirinha aparecendo e dessa vez ela tem olho vermelho também, que é pra identificar junto com o personagem. E além da Loli loirinha, uma pessoa que eu quase esqueci de citar foi a Priest, que era brother do nosso querido protagonista e que não pôde ajudar ele na última hora, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, nosso protagonista saiu de um merda leitor de livro em biblioteca, que foi o que deu a entender o anime, para um Dark Edge vingativo, protagonista que tem uma arma na mão, que ele criou. Gênio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e dá uma olhada nos links na descrição, onde tem, por exemplo, o link para o Padrim, para você colaborar com o canal e também ter alguns benefícios com relação a isso. Tá ok? Muito obrigado, valeu, falou!